Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço para que o nosso amigo, parceiro de muitos anos, já de pelo menos 15 anos, né? Nosso decano, Padre Pedro Baldiceira, possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes. Ata da 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de abril de 2022, sob a presidência do deputado Padre Pedro Baldiceira e secretarias, secretário ad hoc Neudi Sareta. Às 10 horas do dia 26 de abril do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior e, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalcini e Bruno Souza, Bloco MDB Novo. Marlene Fengler, PSD. Dr. Vicente Caro Preso, Bloco PDT, PSDB, Republicanos. E Fabiano da Luz, PT. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 160 e 161/2022 e as moções números 328 a 330/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 599 a 607/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 291 a 296/2022. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 26 de abril, no horário regimental. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, era o que tínhamos para hoje. Muito obrigado, deputado Padre Pedro, pela leitura. A ata que os deputados já receberam em seus e-mails, portanto, dou aprovada seguindo o nosso regimento interno. Peço para que possa ser feita a distribuição do expediente e entramos para o horário das breves comunicações. Inscrito para falar o nobre deputado, parceiro também de guerra, deputado Gessé Lopes. Força e honra, com a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senador. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Então, hoje é um dia que eu digo que, olha, se arrependimento matasse, eu não estaria mais aqui. Fiquei 2 anos batendo, criticando a UFSC e outras instituições públicas que estavam demorando a voltar ao seu estado normal de trabalho. Aqui, falando, criticando, batendo, né? E aí agora voltaram. E olha, pelo amor de Deus, é cada coisa que eu recebo dessas universidades, imagens e coisas que eu me arrependo de ter falado para esse pessoal voltar a trabalhar. Né? Pode passar a primeira imagem. Isso aí já é lá na UFSC de Curitibanos. Seja bem-vindes à UFSC. Já para começar o dia, no primeiro dia, já tem essa imagem aí. Aí tu vê, uma universidade que deveria priorizar o alfabetismo, né,
a língua portuguesa de forma culta, aí vem com essas aberrações, essas forçações de barras aí. Ah, mas é para inclusão. Inclusão, meus ovos, não é para inclusão, e a gente sabe muito bem disso. A ideologia de gênero mandou lembranças. Próxima imagem. Isso aí, ó. Isso aí é um todes. Isso aí é um todes, ó. Que não é o homem, não é mulher, é um, sei lá, é um alienígena, um maltrapilho. Isso é um todes. E aí, por causa de meia dúzia de abobado desses aí, eles querem instituir um tipo de linguagem. Outro dia, debatendo, né, com esse pessoal aí nas minhas redes sociais, chamei um de feio. Pensa num cara revoltado porque eu chamei ele de feio. É bonito uma coisa dessa daí? Bonito não pode ser. Isso não é preconceito. Não é preconceito. É realidade. Preconceito é se eu não quisesse falar com ele, ou não desse um trabalho para ele, porque ele é feio. Ó, aquele lá é o meu assessor. É feio que é um rato, ó, mas trabalha comigo. Mas são pessoas fracas, são gente fraca, são mimizentas, né, que gera isso aí, infelizmente, dentro das universidades públicas. É isso aí que vai se formar, que vai atender seu filho lá no consultório, que vai dar aula para o seu filho lá na escola dele. É isso aí que nós estamos formando nas universidades. Pode passar a próxima imagem. Não, calma, segura. E aí a gente pensa, segura um pouquinho, pode voltar. Aí a gente pensa que a prioridade das universidades é estudar, né? É trabalhar. Essa é a prioridade das universidades públicas, né? Daí tem essa imagem aí, que é lá no site oficial da UFSC. Pode passar. E aí a gente vê qual é a prioridade, né? Saúde, fora Bolsonaro, bem grandão lá. Essa é a prioridade no site oficial da universidade, que mal voltou ao trabalho, aí lança uma publicação dessa daí, né, como se todos lá dentro fossem favoráveis ou devessem seguir a orientação da universidade. Né. Trabalhar não querem, né, estudar não querem, eles querem fazer militância fora Bolsonaro. Pode tirar, ali está escrito saúde, saúde ali, dos critérios, né, será que querem mesmo saúde? Pode passar a próxima imagem. Passa a próxima. A próxima. Aí, essa é a saúde que eles querem, ó, dentro da sala, aliás, na porta da sala de aula na UFSC de Curitibanos, legalização de maconha, fazendo apologia à legalização de maconha. Pode tirar a imagem. E aí vamos dizer, né, não, isso aí é para fins medicinais, né? Eu acredito, sim, que é para fins medicinais. Também acredito em coelhinho da Páscoa leproso da Indonésia. Sim, eu não seria contra o uso medicinal, se fosse lá com receita. Com receita não teria problema nenhum. Não, mas o problema é que eles querem, porque querem, achar um benefício para essa tal da maconha. Tem que achar alguma coisa boa para ela, para poder legalizar. E aí, de forma sorrateira, vem o maconheiro e fica, vamos legalizar para uso medicinal, vamos legalizar para uso medicinal. E por trás, fuma um terreno inteiro de maconha por dia. Não vão enganar ninguém. A gente sabe muito bem para que querem a legalização. E aqui em Florianópolis, né, o STF decidiu, né, só atrapalhando o Brasil, só atravancando o Brasil, nunca vi disso, decidiu dar autonomia para as universidades, para os institutos públicos, autonomia para decidir sobre as obrigatoriedades. Né? Então, já praticamente não tem mais pandemia, mas lá eles estão obrigando a vacinação, eles estão obrigando a usar máscara dentro das salas de aula, tudo para contrariar, né? São sempre os pés no saco. Mas aí tem uma festa da UFSC, dos alunos da UFSC, né? Pode passar a imagem. Aí lá na festa da UFSC, dos alunos da UFSC, aí não precisa de máscara, aglomeração tá liberado, né? E esse aí é o mesmo pessoal, são os alunos que são
também são preservadores da natureza, que eles são contra queimadas na Amazônia, contra o índio, né, a favor do meio ambiente. E aí, ao final da festa, eles deixam assim o ambiente, ó. É isso aí, assim, ó, que eles deixam o ambiente público. Essas são as pessoas que são a favor do meio ambiente, né, da legalização de maconha, que são a favor da saúde, né, são contra a queimada na Amazônia. É esse pessoal aí, ó, esses hipócritas aí, que são uns lixos, um baderneiro, cambada de baderneiro, e parasitas, porque muitos ficam lá 10 anos jubilando só para ficar lá incomodando dentro da UFSC. Pode tirar a imagem. Agora, como tudo na vida, né, os bons pagam pelos maus. A gente sabe que tem muitos professores bons nessas universidades, bons e calados, né, infelizmente, são retalhados, se manifestam por causa da minoria barulhenta. Tem alunos que querem, sim, estudar. Meu pai e minha mãe se formaram na UFSC, têm orgulho, tinham, né, do que eram a universidade, agora está se transformando nesse lixo aí. É 1,7 bilhão por ano investido nesse tipo de coisa aí. É isso que a gente paga também dentro das universidades. E é só isso que acaba reverberando. E aí queima o filme da universidade. Porque tem esse tipo de porcaria lá dentro. Pessoas que não têm compromisso com o dinheiro público. Porque é maconha, é droga, é putaria, é militância. Há um exame toxicológico para entrar nessa universidade, para começar. Para começar. Mas é isso. Se arrependimento matasse, olha, vão para casa, fiquem em casa. Fiquem em casa, fiquem em casa, todo mundo. Não precisa trabalhar, fiquem em casa. Mas não recebe, não deveria, né? Senão, olha, nesse caso aqui, senador, que recebam, mas fiquem em casa, porque estão só atrapalhando a evolução dos jovens, pelo menos de uma parte, infelizmente. Obrigado, deputado. Eu passo a presidência ao deputado Padre Pedro Baldiceira, para que eu possa fazer o uso da palavra. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência terá a palavra por até 10 minutos. Senhores deputados, deputadas, público que nos acompanham, sabe aquele ditado, onde eu puxo a corda para descer do ônibus? Aquela cordinha que tinha lá no nosso tempo, Lima, lá da Transtuz Gideon. Mas não é que agora a gente tem que puxar a corda, não. Às vezes a gente tem que apertar um botão. Mas não é o botão do pip, é o botão, outro botão que eu quero falar aqui. As coisas estão indo de caminho cada vez pior. Vou só relatar alguns fatos aqui para que a gente possa iniciar essa minha fala. Há dias atrás, Polícia Militar, junto com Polícia Civil, entraram numa casa em Barra Velha, prenderam mais de 400 quilos de droga, arma, munição, dinheiro. Enquanto os policiais estavam comemorando porque tiramos um grande traficante, eu estou falando de 427 quilos de droga. Enquanto eles estavam comemorando, o juiz soltou. E mandou soltar por quê? Porque os policiais não tinham autorização para entrar no galpão. Oh, meu Deus, e tadinho deles. O juiz mandou soltar o traficante, porque os policiais não teriam autorização para entrar e prender um vagabundo que trafica. Nós, essa semana, tivemos mais uma perda na força de segurança, e foi, dessa vez, um cabo da Polícia Rodoviária Estadual que foi atropelado e morto por um que estava na saidinha da Páscoa. Saidinha. Garantido pelo quê, deputado Gessé? Pela lei. Saidinha da Páscoa, deputado Sargento Lima. Pela lei, Vossa Excelência, que muitas vezes teve que dar umas porradas, e é obrigado pelas porradas que o senhor deu nos vagabundos aí, quantas vezes tiveram que buscar o camarada que saiu e não voltou?
E agora o que que faz? Toda a força de segurança do estado de Santa Catarina para tentar pegar esse malandro, esse vagabundo, que na saidinha não voltou e atropelou e matou um policial. Mas o que a gente vai falar, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que libera traficantes? Libera traficantes, libera gente que foi condenado, perdoa, e condena quem falou o que eles não queriam. Por um checkmate do presidente Bolsonaro, eles não esperavam que o presidente tinha culhão para mandar o que mandou no dia 21 de abril, que foi a graça e colocar os trilhos novamente nos lugares para que o Brasil respeite as 4 linhas da Constituição. Mas agora não. Agora, os mesmos que quando o PT deu liberdade e o indulto, são os mesmos que dizem que, não, veja bem, é prerrogativa do presidente, mas sob a nossa... Barroso, ministro Barroso, Barroso, por que você vai falar uma coisa dessa? Se encrencou, né, ministro Barroso? Se encrencou. Sabe por quê? Porque ele joga que as Forças Armadas estariam prontos para falar mal da eleição. E agora o que a gente lê? Ministro da Suprema Corte deverá ser chamado à Suprema Corte Militar por fake news. Meu Deus. Meu Deus. E o que falar disso? Mas não vamos tão longe. Não vamos tão longe. Vamos aqui, no estado de Santa Catarina. O Ministério Público, deputado Gessé, o Ministério Público que tem a prerrogativa constitucional de zelar pela lei, o Ministério Público busca uma fake news do estado do Espírito Santo para obrigar que as secretarias de saúde e educação municipal obriguem as crianças a terem a vacinação, senão os pais vão ser denunciados no Conselho Tutelar. Meu Deus do céu, Ministério Público, como é que vocês são tão, Ministério Público? Se basear numa determinação do Espírito Santo e enganar os secretários que agora estão assinando documentos dizendo que foram vocês, Ministério Público, que mandaram eles fazerem isso, dizendo que é do Plano Nacional de Imunização. Mentira, Ministério Público de Santa Catarina, bem específico. Vocês estão fazendo uma mentira, porque não existe a obrigação do Plano Nacional de Imunização, a obrigação de vacinar contra a Covid. Não existe. Desafio vocês a trazerem para mim, não que vocês mostraram, que é uma determinação do Estado do Espírito Santo, que lá, inclusive, não fala no documento que é PNI, e vocês falaram que é do PNI. Mentira, Ministério Público. Mentira. Quero aqui alertar aos pais. Os pais não são obrigados a vacinarem os seus filhos. A vacina contra a Covid não está no Plano Nacional de Imunização. E por não estar no Plano Nacional de Imunização, os colégios não podem exigir para fazer matrícula ou ter as crianças lá. Faça o seguinte, escreva a próprio punho, eu, Clary Kennedy Nunes, pai de Juan Kennedy Nunes, aluno da escola tal, da série tal, não estou querendo vacinar, mas o diretor, como é que é o seu nome, diretor? Carlos. O diretor Carlos está exigindo.
aqui ele está assinando abaixo que assume toda e qualquer responsabilidade pela vida do meu filho. Manda ele assinar e daí vacina o seu filho. Quero ver se tem um diretor coco roxo que assina ali e diz assim, não, o que acontecer com seu filho é minha responsabilidade. Não tem. Sabe por que não tem? Porque ninguém tem certeza de nada. E porque ninguém tem certeza de nada, é que não foi para o Plano Nacional de Imunização. É simples, mas não. Está aqui na Palhoça, cara. A Palhoça agora aqui. O secretário de Educação determinando que todas as crianças sejam, porque o Ministério Público mandou. Balneário Camboriú, porque o Ministério Público mandou. Eu desafio aqui o Ministério Público na íntegra de Santa Catarina a mandarem para essa casa, em 24 horas, o que vocês publicaram. Vocês publicaram, ei, está ali no meu telefone ali. Não, vem para cima de mim, que eu não subo nessa tribuna para falar fake news. Está ali em cima. Eu vou mostrar aqui, só que não deu tempo ainda. Está lá a norma que vocês se basearam dizendo que aquela norma do Espírito Santo fala no PNI, é mentira, Ministério Público. Mentira, Ministério Público. Mentira! Desafio vocês a dizer que está no Plano Nacional de Imunização. Mentira! Então, portanto, se é mentira do Ministério Público, que vergonha, Ministério Público. Vai, mas que coisa, cara! Eu que botava tanta fé em vocês. É verdade que eu levei algumas denúncias que não deram nada, mas tudo bem. Mas que vergonha, Ministério Público. Que vergonha. Já me disseram assim, Kennedy, não fala mal do Ministério Público, porque eles te ferram. Vem em mim, Ministério Público. Você acha que eu sou o quê? Prova para mim. Eu desafio em 24 horas o Ministério Público me trazer um documento que vacinação está obrigatória no Plano Nacional de Imunização. 24 horas, Ministério Público. Eu vou dar um tempinho a mais. Até amanhã, 14h38. Manda para mim. Manda para mim. Manda. Que para mandar para secretário e eles trouxinha. Ai, Ministério Público. Ai, você não assina não, Ministério Público. Manda para mim, Ministério Público. Até amanhã, 14h38. Vou estar esperando. Feita a manifestação, deputado Kennedy Nunes. Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Adriano. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Enquanto isso, repasso o comando da nossa sessão ao deputado Kennedy Nunes. Boa tarde, deputado Kennedy, preside os trabalhos nesse momento, colega parlamentar, deputado Padre Pedro, demais colegas aqui no plenário, que nos acompanham através da TVL. Queria iniciar falando sobre a inauguração do novo Centro de Alta Complexidade Renal de Blumenau, tem as fotos aí, né, a gente pode acompanhar. Ontem à noite, que contou com a presença de diversas autoridades, colaboradores, reunindo um grande público na nova sede, um prédio que ficou simplesmente fantástico, com excelente estrutura para atender as pessoas que necessitam de atendimento nessa área, onde se prestou homenagem a algumas pessoas que fizeram e fazem parte dessa conquista, uma das mais importantes, inclusive na área da saúde em nossa cidade e nosso Estado, que contou com apoio federal, estadual, municipal e principalmente de muitas pessoas que também colaboraram com doações, bem como entidades, empresários, personalidades que ajudaram nas campanhas, como exemplo o grande tenista Guga Kirten. Enfim, quero cumprimentar a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que essa conquista fosse possível, e a todos e todas que fazem parte da Renal Vida, que ajuda a salvar vidas, acolhe, trata, transforma muitas histórias de vida, de dor, sofrimento, em alegria, superação, esperança, enfim. Parabéns a todos que fazem parte dessa importante conquista na área da saúde. Outra vez eu quero aqui dar mais uma cobrada sobre as questões relacionadas à segurança pública do nosso Estado, pois, independente da região por onde passamos, visitando, tem algumas fotos aí, onde estivemos aí na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, ouvindo demandas, esse assunto estava em pauta, ou seja, a falta de efetivo, a necessidade do Estado agilizar a contratação de mais efetivo para a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros. Eu estive visitando dias atrás a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, não sei se as fotos estão aí, né? Participando de uma sessão
lá, e o comandante Nunes, da Polícia Militar daquela região lá estava, e muito se falou sobre as dificuldades da falta de efetivo, inclusive o vereador do nosso partido, Padre Pedro, Eduardo Zanata, entre vários outros, e percebi, foi unânime, falou um pouco sobre isso naquela sessão que lá participei, inclusive, por sinal, quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo na vereança nesse município. E tem um vídeo lá com um trechinho da fala do vereador Eduardo Zanata que gostaria que rodasse. Eu participava do Conselho de Segurança, antes mesmo da vereança, como primeiro secretário, inclusive, e a gente vê que o efetivo ele nunca foi suficiente, né? Nunca foi suficiente. Então, as forças de segurança elas acabam se desdobrando e desempenhando um papel, muitas vezes, além da capacidade física disponível. Mas, falando isso, e é uma questão que a gente precisa até, enquanto Poder Legislativo, que eu sempre falo, questionar o governo do Estado, porque a nossa região litoral norte, ela cresce 2 vezes mais que o resto do Estado, muitas vezes. E o senhor não recebe o mesmo efetivo para comandar aqui na nossa cidade. E a gente vê, o vereador Arlindo falou, teve algumas peculiaridades nesse ano, por exemplo, a gente teve um time de futebol, então tem o policiamento do Campeonato Catarinense, que nós não estávamos acostumados, e tem N ações como essa que foi apresentada de resgate de animais, que nacionalizou aqui. Enfim, toda Santa Catarina clama por mais atenção do Estado na área da segurança pública, não diferente do nosso litoral, e aqui estamos para reforçar essas demandas e necessidades urgentes, inclusive lá na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, na fala que fiz, me comprometi de trazer essa demanda aqui e reforçar junto ao governo do Estado. Até tinha um vídeo da minha fala lá, eu vou só mostrar um trechinho aí, que a gente falou sobre isso também. O objetivo é esse, né? Legislar, fiscalizar, mas também ser porta-voz dos anseios. E já vou levar, inclusive, essa demanda da segurança pública, que aqui tive a oportunidade de ouvir, que não é uma demanda só deste município, dessa região, infelizmente, de todo o Estado de Santa Catarina, e nós estamos tendo a oportunidade de reforçar também junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria de Segurança Pública, enfim, tive, inclusive, tratativa recente, já com o comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e tratamos justamente dessa situação. Tem que realmente ser feitos os chamamentos aí de concurso, novos chamados aí para efetivo, porque é um problema de todo o Estado. Então, também vamos reforçar, inclusive, até porque eu vi aqui essa demanda na noite de hoje, cumprimentar a Polícia Militar aqui do 12º Batalhão, na pessoa Daniel Nunes, né? Eu vi aqui, né, de forma unânime, o quanto é reconhecido o trabalho da Polícia Militar aqui da região de vocês também. Ok. Continuando, né, enfim, Padre Pedro, segurança pública está aí, né? Pipocando em todo o Estado essa demanda aí da falta de efetivo. Continuando, quero falar de nossa jornada, tem algumas fotos aí, né, nossa caminhada, visitando várias cidades e municípios, nos colocando à disposição para somar nesse período que estamos aqui, ouvindo demandas e reivindicações. Enfim, estivemos ontem em Joinville, Guaramirim, Massaranduba, nessa região, onde conversamos aí com lideranças sindicalistas, estivemos nas prefeituras, tivemos a oportunidade de falar com pessoas pelos lugares onde passamos, seja no comércio, seja na rua, em algumas visitas. Isso tem sido muito positivo. Isso aproxima esse parlamento das pessoas, dos cidadãos catarinenses, quando cada um de nós aqui também busca estar presente nos municípios. O Padre Pedro tem, inclusive, visto nas suas redes sociais também esse seu trabalho de fazer essas andanças pelo Estado, pelos municípios, e isso é importante. Nós estarmos em contato permanente com o catarinense no dia a dia, sempre que possível também. Enfim, não poderia deixar de falar também, manchete na imprensa, sobre a situação das nossas rodovias, inclusive tem ali fotos das manchetes, né, onde Santa Catarina desponta com o pior índice em investimentos, execução de obras e manutenção. Uma grande extensão de nossas rodovias foram avaliadas pela Confederação Nacional dos Transportes como péssimas, ruins ou apenas regulares. 7 em cada 10 quilômetros das principais rodovias de Santa Catarina estão em más condições. Hoje pela manhã, inclusive, falou-se sobre esse assunto aqui na LESC, por alguns deputados, onde, inclusive, fiz a parte ao deputado Cobalcini, bem como outros, deputado Fabiano, deputado Caro Preso, onde todos sabemos o quanto piorou nos últimos anos a atenção do governo federal para com o nosso Estado no que se refere a esta área. Como também muitas outras, obviamente, mas o atual governo ainda consegue se superar, pois corta, inclusive, recursos, reduz o orçamento, como fez no caso da 470 e demais aqui no nosso Estado, que só
não parou totalmente por conta da alocação de recursos estaduais, né, e é um tapa na cara dos catarinenses, Padre Pedro, que em grande parte votaram neste governo, que está aí, onde Santa Catarina é um destino importante, mas é importante para motociata, banho de mar, dança na lancha, para comer camarão, brincar no Beto Carreiro e por aí vai. Mas para o envio de recursos para as obras, investimentos, um dos estados mais esquecidos e onde não se vê obras do atual governo, né, nenhuma que chegue, por exemplo, aos pés, por exemplo, da Ponte de Laguna, e poderia citar outras que foram executadas nos governos do PT. Então, ver manchetes como estas nos jornais, referentes às nossas rodovias, nos entristece. E não bastasse isto, vidas e mais vidas sendo ceifadas quase que diariamente. Eu mesmo venho de Blumenau, deputado Padre Pedro, e venho, né, pela 470, né, que está um caos, e eu pergunto, e os nossos senadores e deputados federais? Aumente o tom das suas cobranças. Falem que Santa Catarina não serve apenas para diversão, que aqui tem um povo trabalhador, que acorda cedo, dorme tarde, que paga uma grande carga tributária, muitos impostos, e, ultimamente, nem migalhas tem visto em forma de retorno para as mais diversas áreas necessárias, não só na infraestrutura, mas como também na saúde, educação, enfim. Sabemos que o Brasil está como um barco à deriva, tem um desgoverno, uma má gestão, cresce a inflação, o povo sofre, os impostos não deixam de existir, a arrecadação cresce e os investimentos cada vez mais ausentes. E o retorno dos votos, principalmente, que os catarinenses deram para esse governo, né, infelizmente não estamos vendo. Inclusive temos visto o deputado federal do nosso partido, o deputado Pedro Czai, tem percorrido aí vários municípios, até está com um binóculo, né, procurando as obras do atual governo de Santa Catarina, e realmente não está sendo possível ver, né, deputado Sareta? Infelizmente não tem, né, como é que a gente vai ver, né? Então está difícil. Por fim, ainda na área da saúde, eu trago com preocupação, e é isso, eu até ia pedir o apoio do deputado Sareta, que é da área da saúde também, com relação a algumas denúncias que têm chegado até nós, relacionada ao Hospital Misericórdia, lá no município de Blumenau. Inclusive, nos entristece algumas denúncias que estão chegando com relação, né, à forma que tem sido tratado os pacientes, principalmente pessoas mais idosas, enfim. Né, acabo de receber novas denúncias dessa instituição, eu realmente fico preocupado, né, gostaria e quero crer que todas essas denúncias não sejam verdadeiras com relação ao que está ocorrendo lá, mas, sendo elas verídicas, obviamente, nós temos obrigação de levar, inclusive, ao conhecimento do Ministério Público para que apure o que está acontecendo, né, porque temos, Padre Pedro, só mais 30 segundos, deputado Kennedy. Sim, 30 segundos. Inclusive, fazer com que seja respeitado o Estatuto de Idoso, deputado Vicente Caro Preso. Nós temos que realmente, Vossa Excelência, que é médico também, a gente tem essa preocupação com relação ao atendimento, né, e nós vamos apurar essas denúncias. Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Com a palavra agora, o deputado Sargento Lima, pelo tempo de até 10 minutos. E assim vamos encerrando o período de explicações pessoais, aliás, de breves comunicações, passaremos para o horário dos partidos. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Muito obrigado, presidente Kennedy Nunes, meu conterrâneo da nossa bela Joinville. Catarinenses, muito fácil é lançar farpas à capital do país, ao Distrito Federal. O inimigo está longe, fácil de falar dele. Coragem é necessário, senhores, para falar frente a frente. O que eu quero dizer com isso? Que nós já temos problemas o suficientes no estado de Santa Catarina para serem resolvidos e que precisam de ações de catarinenses. Precisam de ações dos entes públicos do estado de Santa Catarina. Muito fácil eu aqui criticar o governo federal. Isso é fácil, não está aqui. Agora nós temos problemas suficientes e problemas que foram gerados por catarinenses aqui dentro do estado de Santa Catarina, que cabem, sim, a nós falarmos disso, cabe, sim, por obrigação de ofício, nós abordarmos esse tema. Eu gostaria de citar dois nomes. O primeiro nome, o
o senhor Emílio Moreira, de 53 anos, e o segundo nome, não vou citar aqui a idade dele, o cabo rodoviário da Polícia Militar Rodoviária Estadual, Alexandre Maciel. Tirando o fato de estarem mortos, o que mais eles têm em comum? Eles estão mortos, essas duas pessoas que eu citei. O que mais que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que eles foram assassinados por pessoas que foram colocadas em liberdade quando não deveriam estar em liberdade. E a própria ação, as próprias ações dessas duas pessoas que levaram até a morte das duas vítimas já é o suficiente para comprovar que eles não deveriam estar em liberdade. A própria ação deles já é o suficiente para provar que eles não deveriam estar em liberdade. Um, com uma tornozeleira eletrônica no pé, lá no oeste do estado, no centro-oeste do estado, embriagado de madrugada, invade a pista e mata o seu Emílio, que vinha dirigindo na direção contrária. Dentro do carro, esposa, filho e nora. O policial, fazendo o seu serviço ordinário também, faz uma abordagem. Outro que deveria estar atrás das grades e que a imprensa coloca, deputado Kennedy Nunes, como foragido, e não é foragido. Foragido, ele entra na condição a partir do momento em que ele não se apresenta. Aí sim ele é considerado foragido. Ele foi colocado na rua pela Justiça do Estado de Santa Catarina. Eu não preciso ir lá em Brasília. Aqui nós já temos problemas que chegam. Esse é mais um ponto que eles têm em comum. Foram mortos por pessoas que deveriam estar presas. São pessoas que deveriam estar presas porque o catarinense paga para que eles fiquem presos. Não existe uma máquina de dinheiro dentro da agronômica lá que ele imprime e manda para o sistema carcerário. É através dos impostos que não são poucos, quem te paga para manter essas pessoas longe do convívio social. Se eu vou ficar aqui como um cão raivoso, dizendo que vagabundo tem que morrer, vagabundo tem que morrer, isso todo mundo já sabe. Qual é a minha opinião sobre criminosos? Todo mundo já sabe. E também não me causa espanto eles terem feito isso, porque é da natureza do criminoso cometer crimes, assim como é da natureza do piedoso praticar a caridade. Assim como é da natureza do bondoso fazer o bem, é da natureza do malvado praticar a maldade, é da natureza do criminoso cometer crime. É pertinente à função que ele ocupa, é pertinente à função do deputado legislar e fiscalizar o executivo, é da função do criminoso roubar, matar e destruir. Agora, não é pertinente à profissão daqueles que fazem parte do judiciário no estado de Santa Catarina operar. A principal função é proteger o cidadão catarinense. Muito longe de proteger o criminoso, muito longe disso. Em várias das minhas postagens, sempre eu falo, eu tenho uma frase minha, e essa frase é a seguinte: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Se você não se apercebeu disso ainda, se aperceba disso quanto antes. O inimigo é real, ele existe, ele mata. Provavelmente, dentro de alguns dias, será o Dia das Mães e haverá o induto dos Dias das Mães. E mais um catarinense vai morrer nas mãos de uma experiência social feita por um togado. Simplesmente isso, porque acontece em todos os feriados que são concedidos esse benefício. Alguém vai ser assaltado, alguém vai ser espancado, uma mulher, aí feministas, uma mulher vai ser espancada, como aconteceu no início desse ano. Alguém que foi colocado em liberdade, não deveria estar em liberdade, sim estar preso, encarcerado, restrito de sua liberdade, e foi em casa, espancou uma moça inocente na frente de 2 filhos menores de 6 anos e um outro bebê de colo. Bom,
Nós estamos em guerra, se aperceba disso, nós estamos em guerra. E se você não se der conta disso, a sua vida está em risco. Nós não devemos ter piedade do inimigo. E vou explicar o porquê que eu digo isso. Nós não devemos ter piedade do inimigo. Porque o inimigo, deputado Márcio, ele não tem a menor piedade se ele for surrupiar dinheiro que era para ser utilizado em merenda escolar. Ele não tem piedade na hora de fazer isso. O inimigo não tem. O inimigo ele não tem piedade de usar dinheiro do narcotráfico na sua campanha. O inimigo não tem piedade disso. O inimigo não tem piedade de aumentar a carga tributária, aumentar impostos em cima do leite das criancinhas. O inimigo não tem piedade disso, ele não se apieda disso aí. O inimigo ele não tem piedade alguma. Se o seu familiar é um dos 150 mil catarinenses quase aguardando uma cirurgia eletiva, desesperado que o telefone toque e alguém chame ele para fazer a sua cirurgia. O inimigo não tem piedade. O inimigo é real, ele está aí, ele tem nome. O inimigo não tem piedade de saber que numa escola lhe falta ar-condicionado e gasta mais de 100 mil numa viagem de lazer para fora do estado. Não tem piedade, ele não tem piedade disso. O inimigo ele não teve piedade aqui no Brasil de destruir uma das maiores e mais importantes empresas do ramo petrolífero do mundo, chamada Petrobras. Ele não teve piedade. O inimigo não tem piedade de ninguém. Então, ele não merece a nossa piedade. E é por isso que eu vou sempre repetir que nós estamos em guerra. O inimigo, ele não tem piedade diante do choro de uma mãe que vê o seu filho sobre os efeitos da droga. Talvez não exista castigo maior para uma mãe do que isso. Ver o seu filho ali alucinado, como um mendigo no meio da rua, sob efeito do crack. O inimigo não tem piedade disso. O inimigo, sabe o que ele faz? Ele pega aquele que vendeu a droga e solta. O inimigo não tem piedade. O inimigo sempre vai escolher Barrabás. O inimigo não tem piedade. O inimigo jamais vai escolher o Cristo. Ele sempre vai escolher o Barrabás. Ele sempre vai soltar o criminoso. O inimigo não tem piedade de nós. Então não tenha piedade do inimigo. O inimigo não tem. O inimigo não tem vergonha. O inimigo ele anda de tornozeleira eletrônica no pé. Vai para a praia com ela. O inimigo não tem um pingo de vergonha no rosto. O inimigo não tem vergonha de ser processado, de ver seu nome nos jornais, não. Ele acha que isso é uma espécie de mérito que ele tem que carregar. O inimigo não tem vergonha alguma e não tem piedade. O inimigo não se apieda de ver o seu filho, a sua esposa, seu marido morrendo no leito hospitalar porque não havia equipamentos, insumos e medicamentos que deveriam ser comprados. E ele desviou esse recurso. O inimigo não tem piedade de ninguém. Então não tenha piedade do inimigo. Não tenha misericórdia com ele, porque ele não vai ter com você. Obrigado, Sargento Lima. Às vezes o inimigo anda de avião, né? Entrando para o horário destinado aos partidos políticos, conforme o regimento interno nosso determina, o tempo ele é dividido e somado com os parlamentares que fazem parte ou do partido ou do bloco. O primeiro bloco é o MDB Novo. Com a palavra, o nobre deputado Volney Weber, da belíssima cidade de Braço do Norte, São Ludgero, Vale do Braço do Norte. É que São Ludgero, o Braço do Norte é só uma extensão de São Ludgero, né? Então é isso daí, deputado. Pela ordem, senhor presidente, ontem eu encontrei em Blumenau uma pessoa, daí ela disse assim, não, de onde tu és? É de São Ludgero. És Schlickman? Sou. Ah, viu? Com a palavra, o deputado Volney Weber, pelo tempo de até 16 minutos. É um latifúndio de tempo, né? Está melhorando.
Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros, companheiras, deputados, deputadas. Meu boa tarde também a quem nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Quero aqui usar esta tribuna no dia de hoje para falar de um marco na história do nosso Estado e do nosso Estado vizinho, Rio Grande do Sul, o que aconteceu há dias atrás. Estou falando do anúncio da Unesco, no último dia 13, reconhecendo o Geoparque Caminho dos Quênios do Sul como território de relevância geológica internacional, integrando oficialmente a rede global de geoparques. Com o anúncio, o Geoparque Caminho dos Quênios do Sul passa a ser o segundo geoparque brasileiro. O primeiro fica em Araripe, no Ceará. E para quem não sabe, os geoparques são considerados territórios do futuro, onde as riquezas naturais e culturais se revelam como os principais recursos para a geração de novas oportunidades de renda e melhoria das condições de vida das nossas comunidades. Além disso, fazer parte da rede global de geoparques insere a região dos nossos quênios aqui no sul no mapa dos destinos que são exemplos de gestão com foco no desenvolvimento sustentável e abrem portas para novas oportunidades de cooperação com outros 176 geoparques em 46 países. É definitivamente um marco para Santa Catarina e para a nossa querida região sul. Oportunidade de desenvolvimento, de geração de emprego e rendas, buscando sempre o bem-estar de todos os catarinenses. O Geoparque Caminho dos Quênios do Sul é formado pelos municípios de Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, em Santa Catarina, e Cambará do Sul, Mapituba e Torres, no Rio Grande do Sul. E diante de toda essa importância, eu não podia aqui deixar de protocolar nesta casa uma moção aplaudindo os municípios catarinenses por essa grande conquista, pelo recebimento do título de Geoparque Mundial da Unesco. Então, essa moção foi protocolada nessa casa, teve apreciação e também agradecer aqui a aprovação. Mas, enfim, né, no vídeo que estamos acompanhando, nós podemos observar a importância, a beleza e o potencial que temos no nosso sul de Santa Catarina para fazer com que, através dessa grande riqueza, nós buscamos riqueza, desenvolvimento, geração de emprego e renda para todo o nosso sul do Brasil, para o nosso Brasil, para Santa Catarina. Então, aproveito aqui, deputado Vampiro, você que é do nosso sul, né? Aproveito aqui para agradecer os colegas que tão logo votaram favoráveis a essa moção que foi apresentada aqui na semana passada, porém, fiquei impossibilitado da fala por, no momento, eu não poder estar presente naquele momento, mas não poderia deixar aqui de usar a tribuna desta casa, mesmo do horário do nosso partido, o MDB, mas de evidenciar a importância deste equipamento, desta região, desta riqueza. Então, do mais aí, deixo aqui o meu grande abraço e a todos que estão na luta, buscando o desenvolvimento através dessas riquezas para os nossos catarinenses, para o nosso sul do Brasil e, por que não dizer, para o Brasil e para o mundo. Do mais, um grande abraço, muito obrigado. Com o restante do tempo, deputado Vampiro, usando o tempo que ainda falta. Falei pouco, senhor presidente, já pensando nos companheiros. Para o restante da fala, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Boa tarde a todos e a todas, principalmente o deputado Kennedy Nunes, que preside a sessão. Dizer da importância dos quênios é super importante pela referência que tem no turismo regional, não só de Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul, toda aquela região tem crescido muito com o turismo acerca dos quênios, do balão, que é dos balões, que vem sendo uma grande beleza, que é a Capadócia brasileira, sendo considerada a cidade de Praia Grande. Mas eu venho falar de uma questão super importante para o sul de Santa Catarina, que é sobre uma autorização, uma entrega de uma ordem de serviço, de uma obra de ontem,
pelo secretário Vitor Baltazar. E, Kennedy, nós sabemos que aqui reiteradas vezes são falados de problemas de infraestrutura escolar. Isso é uma retórica muito forte desta casa, em virtude que são escolas centenárias, de 40 anos e 50 anos, que não recebem uma manutenção, uma reforma de alta qualidade. Na nossa gestão, em 2021, nós conseguimos pular de 2 engenheiros para mais de 58 engenheiros na Secretaria de Estado da Educação, conseguimos avançar, mas, de fato, temos vários desafios ainda que continuam na Secretaria de Estado da Educação, mas a cada avanço nós temos que comemorar. E ontem, deputado Kennedy Nunes, foi entregue a ordem de serviço para a reforma e ampliação do SEDUP Abílio Paulo de Criciúma. O deputado Márcio Machado é a maior obra de infraestrutura educacional de Santa Catarina. São 17.112.000 reais para o SEDUP. O SEDUP Abílio Paulo de Criciúma conta com 1.984 alunos, 153 professores e, desde 1978, não recebia uma única reforma. Além da reforma que foi entregue da ordem de serviço total, hidrossanitária, elétrica, ela é de tijolo à vista, com toda o reboco, a pintura, troca do telhado, vai ser construído mais 13 salas de aula, 5 laboratórios, um auditório para quase 1.000 pessoas, dobrando o tamanho de 4.300 metros quadrados de área construída para 8.700 metros quadrados de área construída. É importante a gente relatar, nós temos vários desafios ainda na área de infraestrutura escolar, mas não tenho dúvida nenhuma que eu gostaria de registrar o trabalho da diretora, a Maristela Bolan. Ela está diretora há mais de 20 anos daquele educandário profissionalizante, ela é uma guerreira, as palmas de ontem mostram todo o carinho e toda a atenção que ela tem para aquela a comunidade escolar, a Ronise, que é a coordenadora, ao secretário de Educação, o Vitor, que esteve lá entregando a ordem de serviço, ao governador Carlos Moisés, e dizer que cada avanço, nós temos vários desafios, de fato é verdade. Nós temos escolas ainda que se encontram em centros comunitários, nós temos escolas ainda que se encontram com goteiras, é um avanço permanente que a Secretaria de Estado da Educação tem que buscar, mas não há dúvida nenhuma que a região carbonífera, são 27 municípios que têm alunos matriculados no curso profissionalizante do SEDUP Abílio Paulo de Criciúma. Por isso, parabéns a toda essa comunidade escolar, parabéns à região carbonífera, parabéns ao governo do Estado de Santa Catarina e, obviamente, parabéns aos catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais do MDB quer fazer parte do tempo que sobra, 7 minutos? Não havendo. O próximo partido é o União Brasil, pelo tempo de até 6 minutos. Não havendo oradores que queiram falar. PL, Partido Liberal, deputado Márcio Machado. Declina. Bloco PDT, PSDB, Republicanos, deputado Dr. Vicente Caro Preso, para o tempo de 7 minutos e meio de fala. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu subo nessa tribuna para destacar o poder da sociedade em criar mecanismos que possibilitem que os jovens tenham oportunidade de desenvolver as suas habilidades, mostrar todo o seu potencial e buscar o lugar ao sol. E quero destacar aqui 2 exemplos, um no esporte e outro no mundo do trabalho. Começo com a alegria de ver atletas lá de Jaraguá do Sul convocados para competições internacionais de alto nível ou alto rendimento. Natália Campreguer, do atletismo, que compete nas provas de 100 metros rasos, salto com vara, e Guilherme Gustavo Kanzler, da natação na prova dos 400 metros medley, foram convocados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar para participarem de 14 a 22 de maio, na França, no Gymnasiade, que é uma competição extremamente importante organizada pela Federação Internacional do Desporto Escolar. É o maior evento esportivo escolar do mundo e acontece de 2 anos, a cada 2 anos, reunindo equipes de mais de 100 países a cada edição. Vocês vejam a importância desse evento. A Natália e o Guilherme
que, aliás, o Guilherme, quem me falou, a gente agora e principalmente, deputado Ismael, a nossa região ali tem muita festa de igreja luterana, festa de igreja católica, né? As igrejas pentecostais não realizam tanto essas igrejas, mas numa dessas, no domingo, eu falei com uma família que me disse, você não está sabendo, e é por isso que eu estou aqui, de falar da família Kanzler, que é uma família tradicional lá de Jaraguá. Então, a Natália e o Guilherme Kanzler foram também convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo para os Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub-18, que serão disputados essa semana em Rosário, na Argentina. Junto com eles estará outro jaraguense também, chamado Ricardo Panstein, que irá competir nos 100 metros com barreiras e salto com vara. São jovens talentos do desporto escolar que vão vivenciar, assim, novos desafios, representando o Brasil, o que é importante, independentemente da modalidade. É o ápice na vida de qualquer atleta, e isso nos alegra bastante, e para eles, certamente, é um marco na vida deles, né? Atleta de alto rendimento ir para o exterior para defender as cores da nação não é para qualquer um. São atletas de alto nível que orgulham o nosso Estado e o nosso país. Tiveram o apoio familiar. Isso realmente é uma das coisas mais importantes. Das suas instituições também, de ensino, que ajudaram bastante. Da administração municipal aqui, eu quero ressaltar, de Jaraguá do Sul, através da Secretaria Municipal de Esportes. O meu abraço, meu reconhecimento a essa secretaria, capitaneado pela Natália Lúcia Petri, que é uma amiga toda especial, que já foi presidente da Fundação Catarinense de Desporto, e também das associações esportivas que tem lá em Jaraguá. Destaco aqui também que, se não fosse a parceria com as empresas patrocinadoras, muitas dessas coisas não estariam acontecendo, e eles certamente não poderiam estar desenvolvendo os seus potenciais mundo afora. As conquistas, portanto, desses atletas são um estímulo para que outros jovens também sigam. Algo que não se limita apenas às competições, é algo muito mais amplo que congrega educação, respeito ao próximo e preocupação, por que não dizer, com a saúde. O poder público tem essa missão, que é incluir, por meio do esporte, buscar novos talentos, dar condições de crescimento e desenvolvimento do potencial. O esporte abre horizontes para a nossa juventude, que muitas vezes, por falta de ambiente sadio, acaba com falta de oportunidades e nos descaminhos. Desejo muita força, portanto, a todos os atletas. Mas, como eu disse no início, também quero aqui destacar a inclusão pelo trabalho. E cito o exemplo do programa Alesc Inclusiva, que seleciona pessoas com deficiência para estagiar em setores aqui do nosso parlamento, da Alesc. Na última semana, 10 de um total de 20 novos estagiários ocuparam seus novos postos para desempenhar diferentes atividades por um ano, estágio que poderá ser renovado até por mais um período igual. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitei que um desses estagiários atuasse em meu gabinete, nas atividades da comissão. É uma ação extremamente importante, é um braço estendido pela Assembleia para pessoas com deficiência, propiciando a inclusão, o acesso ao emprego, a salário, a oportunidade de crescimento profissional. Todos vão ser monitorados e vão receber orientações da Escola do Legislativo. O programa também conta com a parceria do Centro Integração Escola-Empresa. Aprovamos leis e debatemos várias ações de inclusão, mas é preciso que o poder público faça a sua parte. Por isso, meus parabéns a essa Casa de Leis e ao município e à Associação Esportiva de Jaraguá por mais essa demonstração.
A gente sabe que Santa Catarina existem ilhas de excelência no desporto amador. E cabe a nós também, legisladores e agentes públicos, a incentivar a prática dos esportes. E, como eu disse, não apenas pelo esporte em si, mas pela atividade múltipla, pela educação, pela inclusão, enfim, acho que é ainda um veio pouco aproveitado e pouco estimulado pelo sistema, tanto o sistema público, como tanto potencial nós temos de tantas empresas importantes que são um marco no Brasil. Então, vai aqui o nosso apelo, a nossa disposição e para que essas empresas, né, de alto poder, que elas estendam mais o braço para o esporte em geral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caropreso, que fez uso da palavra no nome do bloco PDT, PSDB e Republicanos. Com a palavra agora o partido PP, não havendo orador inscrito, PSD, também não. Com a palavra, por tempo de até 6 minutos, deputado Neudi Sareta, por um tempo de até 6 minutos, pelo Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, amanhã, às 9 da manhã, nós vamos fazer aqui no plenarinho desta Assembleia Legislativa uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde dessa Casa para debatermos sobre o tema da saúde do trabalhador, nesse mês em que temos instituído o dia 28 de abril como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes de trabalho. E esse é o objetivo dessa audiência pública que vamos fazer amanhã de manhã. Lembrando que o mês de abril é um mês dedicado, chamado Abril Verde, que visa promover a conscientização e a importância de prevenção dos acidentes de trabalho e a garantia da saúde do trabalhador. Infelizmente, o Brasil tem estatísticas lamentáveis nessa área de acidentes de trabalho. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados do Ministério do Trabalho, em 2001, o Brasil registrou 423.217 acidentes que estão registrados, fora os que não estão registrados, o que dá uma média de 1.159 registros por dia. E, se nós olharmos para Santa Catarina, nesse mesmo ano, 2021, registrou um aumento de 35% das notificações de acidente de trabalho, ficando aí com a segunda colocação a nível nacional em percentual dos estados que mais aumentaram as notificações de acidente de trabalho. Então, amanhã, essa audiência pública, ela visa colocar também isso, colocar essa questão em dados, debatermos ações alternativas, não dá para fechar o olho perante esta realidade. Outra questão importante agora, profissionais da saúde, né, que têm sido muito expostos em função também da pandemia, houve um aumento de 22% dos acidentes e doenças de trabalho relacionada à área da saúde, portanto, essa é uma preocupação também que nós temos. E, por outro lado, há o sucateamento do INSS, em razão da não reposição dos trabalhadores e, portanto, a dificuldade daqueles poucos profissionais que ainda restam no INSS de dar conta da quantia, por exemplo, das perícias médicas, que são necessárias ser feitas, e temos trabalhadores, às vezes, necessitando de receber um benefício, com dificuldade de receber face ao sucateamento do INSS. Portanto, nesta semana em que se celebra o Dia Mundial, né, em memória às vítimas de acidentes e doenças de trabalho, nada mais oportuno do que
refletirmos e fazer, inclusive, essa avaliação do porquê o Brasil enfraqueceu as políticas públicas voltadas para a saúde e segurança em ambientes profissionais, e isso é uma situação lamentável. Nós precisamos conscientizar que é fundamental a questão da saúde e da saúde do trabalhador também. Um outro caso que vai se agravando, esse quadro, em função da informalidade e também em função da frequente chamada precarização do trabalho, que acaba sendo a precarização da vida, da saúde do povo brasileiro. Portanto, essas preocupações nós queremos manifestar em função desta semana dedicada a esta questão das vítimas de acidente de trabalho e, de forma muito especial, essa audiência pública que faremos amanhã se propõe a fazer esse debate, também buscar alternativas, propostas e sugestões para minimizar os impactos negativos sofridos por aqueles que sofrem os acidentes de trabalho e essa dificuldade, inclusive, de atendimento, de conscientização e de normas protetivas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado, que falou em nome do Partido dos Trabalhadores. O próximo horário é do PTB, como esse deputado já fez uso da palavra, suspende a presente sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.